E aí, turma, tudo bem? Estamos aqui hoje com uma pessoa super querida, especial, bacana, um amigo meu já de longa data, que agora a Nahara vai ter a oportunidade de conhecer também, Isso, do conheci. mercado imobiliário. E aí, como é que é, Nahara? Conheci agora, é o Benjamin. Já tava começando um bate-papo aqui, que já tem 50 e quantos anos, Benjamin, de mercado? Vamos lá. Olha, pessoal, para mim é uma imensa satisfação estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho com esse trabalho brilhante que vocês estão fazendo aí, que vem só engrandecer o segmento imobiliário. Eu sou muito mercado e vivo o mercado, né? E toda a minha vida dentro da imobiliária e vou continuar assim. E eu tenho o prazer de falar e falo assim para todo mundo, né? Com muito orgulho, né? São para mais de 50 anos. Né? Esse ano é Que 51 legal. anos de atividade Senhora. no segmento imobiliário. Que isso, hein, Nahara? Você Né? não tinha nem nascido. Não. Nem pensando. nem era um pensamento. Nem né? pensamento. Mas, Benjamin, você acompanhou então assim a Goiânia começar do chão, né? Porque Goiânia tem assim 87, 88 Acho que anos. é 88, né? 88 anos. Então, assim, na época você conseguiu comprar umas fazendas ali, aqui no setor Né? Marista, no setor Bueno. Bueno. Olha, não foi bem assim não, porque, como se diz, eu vim aqui para Goiânia em 1967, né? A origem da nossa família lá do, como se diz, do interior do estado de São Paulo. Eu sou paulista, né? Eu vim para cá, tinha em torno de 12 anos de idade, né? Trazido pelo meu irmão mais velho. Na época ele era representante de uma vendedora de livros, editora, né? Na época, em 1967, 1968, tinha muito isso de vender livro, né? E meu irmão era um expert em vender coleções de livros. Da Né? enciclopédia, aqueles que iam. Isso, Tá. né? E resolveu trazer a família, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele algum tempo no escritório, ainda menino, né? Naquela época não tinha essa questão de menor não poder trabalhar, né? Certo, Né? certo. Meus 14 anos eu estava lá vendo ele vender livro e assim por diante, né? E como se diz, me tornei goiano, né? Hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou goiano mesmo, gosto de comer pamonha. Na época você tinha quantos anos mesmo, Benjamin? Tinha em torno de 12 anos, mais 12 quando veio para Goiânia. Pra Apaixonou, Goiânia, então, né? né? E, como se diz, comecei a ter experiência. A gente, por questão de necessidade de família, a gente tinha de, como se diz, começar a trabalhar, né? Uhum. E eu fui procurar emprego e tive a felicidade de fazer o teste numa imobiliária. Olha. Né? Né? E eu tinha praticado muito, antigamente não existia computador, não, gente. Era máquina de datilografia. Tá. Coisa boa. E Eu aprendi a digitar na máquina de datilografia. E eu fiquei expert em datilografar, você entendeu? E por coincidência, quando eu fui fazer o teste em uma imobiliária, a pessoa pediu para me fazer uma carta solicitando um emprego. Eu era muito bom na máquina, né? Rapidinho. Olha Tá só. contratado. Não foi bem assim não, rapaz. Eu entreguei, fiquei na expectativa. Aí um belo dia eu fui lá e aí, não, o teste seu foi muito bom, tudo direitinho, mas tem uma pessoa que sobressaiu na sua frente. Não tem problema, mas se for oportuno eu te mando te chamar. Falei, tudo bem. Por coincidência, isso foi, tipo assim, fosse hoje, quando foi no amanhã, o gerente da imobiliária lá em casa me convidando para trabalhar. Aí, como você disse, entrou no sangue a imobiliária e está até hoje. Benjamin, e isso você é, na época, 14 ou 15 anos, alguma coisa no assim máximo ou não? 15 anos. 15 anos de idade. 15 anos de idade. Entrou em qual função da imobiliária? Eu entrei sendo auxiliar de cadastro. Né? Porque a datilografia ali você era... entendeu? Ali chegavam as pessoas que queriam fazer uma locação, né? Evidentemente tinha o gerente recebia toda aquela documentação, eu ia fazer todo aquele trabalho paralelo, que seria fazer a pesquisa, né? Sei. Antigamente usava muito, você pegar referências pessoais, né? Você fazer o próprio SPC, uma série de coisas, você analisar os fiadores, tudo direitinho. Então você fazia aquele trabalho básico e passava para a gerência decidir. Uhum. E através daquilo que eu fui tomando gosto e fui crescendo dentro da empresa, né? E fiquei por 18 anos trabalhando nessa empresa. Nossa. Né? E... Chegou a ser diretor na empresa, alguma coisa nesse sentido ou não? Cheguei a ser diretor da empresa. E como se diz, como eu sempre fui uma pessoa que eu me julgo assim, tipo assim, tem uma visão um pouquinho mais na frente, mais empreendedora mesmo,
né? Apesar de ter um reconhecimento muito grande por essa empresa, que hoje tem as portas abertas, amizade com todos eles ainda, mas eu analisei da seguinte maneira: chega um ponto que você fica trabalhando dentro de uma empresa que você fica num estágio que você tem de alcançar outros voos, né? E eu analisei e comecei a enxergar o seguinte: as pessoas começaram a procurar mais o Benjamin do que a própria empresa. Entendi. Aí me deu um clique, falei, opa, peraí, eu tenho que montar uma coisa própria para mim. Já tá na hora, né? Já tá na hora, né? Eu tava com em torno assim, de uns 35 anos, falei, agora eu vou embora. Você já tinha família nessa época, Benjamin? Ou Tinha, tava começando família, tava, esposa, né? filhos já eram nessa época também? Já tinha esposa, já tinha filhos, né? Mas para você ter uma ideia, é até irônico, né? Eu falar para vocês. Eu sempre trabalhei com locação de imóveis, trabalhei com a revenda do imóvel pronto, né? Mas eu particularmente, pessoalmente, eu nunca paguei um aluguel para minha moradia. Eu parti para minha casa própria. Entendi. Você entendeu? Já gostou disso, assim? Você já sabia que você tinha que ter um... Eu falei, não, eu não vou ficar pagando aluguel não, gente. Vive do aluguel, mas não faz o aluguel, né? Não é até a contramão, né? Você entendeu? Mas minha vida toda foi calcada nisso, na questão da locação de imóveis, né? E vivi todas as épocas de bonança, de dificuldade, né? Então, isso é importante. É importante, quer dizer... É legal. Eu não posso reclamar não, viu, Marcos? É uma história realmente, assim, de muito sucesso, né, Benjamin? Porque a gente entende, assim, desde que nós abrimos, você já era estabelecido, né? Nós temos a imobiliária tem 19 anos. Então, a Castelo tem quantos anos? A Castelo esse ano completou... aliás, esse ano ela vai completar 35. Ela tem 34 anos. 34 anos. 34 anos, né? E como se diz... São 34 anos bem vividos, de um bom relacionamento, né? Enfrentamos e enfrenta hoje todas e qualquer crise do mercado, seja crise nacional, seja crise mundial. O Brasil está em crise desde que foi fundado, né? Vamos desde falar que assim. Foi fundado, né? Uma pandemia aí no meio, inclusive. Uma pandemia no meio. Então, isso eu acho muito legal, isso é muito legal. Agora, uma coisa que eu sempre prego é o seguinte, gente. É um segmento muito bacana, e que só sobressai aquelas pessoas que são perseverantes, igual são vocês, né? Eu sou suspeito de falar. E nós temos muitas empresas sólidas aqui, que realmente são empresas que têm valores, né? E a gente tem de cada dia mais defender isso, né? Eu sempre falo, gente, eu sou muito mercado. Muitas vezes eu brigo por interesses não só da minha empresa, da Castelo Empreendimentos, mas o interesse que envolve todo o mercado, que eu enxergo o mercado, porque se eu estando bem e os outros estando bem também, a coisa flui de uma maneira assim, positiva para todo mundo. Então eu acho isso muito legal. Goiânia já tem, né, um mercado mais sólido, né, assim, de imobiliárias, né? Tem. Viu? Então a gente... E eu entendo assim, que, por exemplo, exatamente por você ter essa visão, Benjamin, que você entra dentro do Secov, por exemplo. Teve mais alguma outra entidade que você participou? Você chegou a participar do Cresce também? Ou... Já. Eu, como se diz, eu sou muito pacato, né? Eu sou, como se diz, eu gosto de me resguardar um pouquinho, mas eu fico ativo em todas essas entidades. Pra você ter uma ideia... falando um pouquinho mais da minha história, eu acho que o propósito da nossa conversa é sobre isso. Sim, sem dúvida. Tá? Vou fazer um breve relato da minha carreira em termos assim, de ajudar a nível de sindicato, assim, de entidades. Né? Eu me recordo que há muito tempo atrás, dada a minha experiência, eu elaborei para dentro da nossa empresa o manual de locação de imóveis. Né? Evidentemente eu puxei a brasa um pouquinho pro lado da sardinha da imobiliária. Mas eu lembro, a gente teve ele lá, não teve? Implantado, inclusive. Pegou, tivemos acesso, muito Você bom. Entendeu? Então eu me recordo que quando foi que eu procurei na oportunidade, o Marcelo era o presidente do Secov, apresentei meu trabalho para ele gostou muito, falou, não, você tem de vir aqui para dentro do Secov.
Né? Legal. E nessa época você não participava Não ainda? participava, isso é há quase 23 anos atrás. Né? E a partir daquilo eu comecei a envolver, passei a gostar e comecei realmente a contribuir para o segmento. Peraí, mas o livrinho não foi aquele que saiu... Aí primeiro eu fiz um particular tá bom. O que a gente teve acesso foi o outro, que depois saiu. Aí depois teve uma época que estava todo mundo em dificuldade, nós fizemos outro também, né? A questão de uns 3, 4 anos atrás, nós fizemos um com o Sindimóveis também. Eu acho que foi esse do Sindimóveis que a gente viu. Então a gente fez, eu fiz o manual da alocação de imóveis, eu fiz o manual das boas práticas para aluguel junto com o Secov, o Sindimóveis, o Cresce. Eu fiz o manual de boas práticas para o corretor de imóveis junto com o Cresce, o Sindimóveis e o Secov. Quer dizer, tem 3 edições aí que eu contribuí com o mercado aí. Que legal. Você entendeu? E a partir daí a gente vai envolvendo todo esse pessoal, a gente vai procurando cada dia mais, como se diz, profissionalizar o segmento também, vai contribuindo, você entendeu? Então isso é muito legal. Então a partir daí, eu vivo hoje lá dentro do Secov, tem uma gestão lá, tem faço parte de uma vice-presidência. Respondendo a sua pergunta mais em termos das entidades, eu também faço parte como suplente de conselheiro do Cresce, né? E indiretamente eu tenho contribuído com o Sindimóveis, porque o Sindimóveis, ele quer queira, quer não, ele passou por uma dificuldade muito grande e nós estamos trabalhando no sentido de ver se realmente ele ressurge e realmente viabiliza, né? Então isso que é muito importante. Então eu enxergo sempre isso, como eu falo, é mercado, enxerga o mercado, enxerga a sociedade, porque a gente estando bem, as coisas vai tudo para frente, vai certinho. Né? Não, com certeza. Né? Esse espírito de ajudar, né, Benjamin? Eu fico pensando assim que ele realmente é necessário, mas eu tenho visto ele mais em pessoas que já estão no mercado há algum tempo. Por que você acha assim que os que estão entrando, né, agora, assim, você ainda vê o mercado como um mercado de necessidade? A pessoa entra, ela tem que se suprir primeiro nesse sentido assim, ou ela já está vindo um pessoal mais direcionado? Olha, minha visão com relação a esses novos profissionais, eu analiso da seguinte maneira. É importante a gente ter essas novas pessoas, com essas novas mentalidades, inclusive dominando a tecnologia. Isso é muito importante, né? Mas eu analiso outra maneira o seguinte, eu acho, isso é opinião própria minha, gente. Você me, claro, como se diz, você me deu uma deu uma deixa. uma deixa aí. Mas eu acho o seguinte, os novos, né, eles não podem ser imediatistas. Tá? O que acontece é o seguinte, coloca-se no mercado uma grande quantidade de pessoas novas credenciadas pelo Cresce. Não tem nada contra isso. Perfeito. Certo? Mas eu acho o seguinte, que a pessoa nova que entra dentro do segmento imobiliário, ela tem de passar no mínimo, eu vou falar assim, 5 anos. 5 anos dentro de uma imobiliária, você entendeu? Pegando uma bagagem realmente de que é ser um imobiliarista, um consultor imobiliário, pegando todas aquelas situações, né? As vivências direitinho. Porque que acontece é o seguinte, hoje a pessoa faz um curso rápido, no máximo de 1 ano, e é à distância. Perfeito. Certo? Muitas vezes ele faz até um curso à distância também para fazer uma avaliação, ele torna-se corretor, aí ele faz um curso à distância também para fazer uma avaliação mercadológica. Ou seja, o curso de avaliador, né? Avaliador, mas na realidade ele não tem vivência nenhuma com o mercado, o que acontece com aquela região, com aquele imóvel. Então acho que nós estamos pecando nisso ainda, certo? Então não tem nada contra essas pessoas novas que entram no mercado. Mas eu acho que a gente tem de fazer um trabalho de preparação melhor para esses profissionais que estão entrando dentro do segmento, né? Porque não é só simplesmente chegar ao corretor falando, tirei o Cresce, né? Eu fiz um curso de avaliação, agora eu dou conta de avaliar um determinado imóvel. Já estou pronto, né? Já estou pronto para o mercado. Já estou pronto para o mercado. E isso, infelizmente, atrapalha. Atrapalha nós que temos uma certa experiência, já está no mercado há muito tempo, uma vivência, então começa a entrar em choque os valores de uma determinada pessoa que não tem conhecimento com o valor daquele corretor que já tem um determinado conhecimento, e aí começa, né? Porque a pessoa que quer vender, ele vai querer sempre ter mais.
Perfeito. Né? Certo? Então ele vai... Aí é onde começa a ter as distorções. Então a gente tem que se preocupar com isso. Isso é uma preocupação que eu tenho, né? Que eu quero levar adiante. Não sei se eu vou ter isso, mas eu acho que faz parte da gente realmente manter esse mercado nosso, um mercado mais sólido, mais unido e assim por diante. Talvez, assim, esse seja o grande potencial dos sindicatos, das associações, dos conselhos, né? Justamente. É isso que faz acontecer, é essa experiência coletiva, principalmente daqueles que têm mais vivência no mercado, trazendo para dentro do mercado presente. Justamente. Então não tem nada contra. Esses jovens que estão entrando no mercado agora, esses corretores novatos, eles têm uma visão fantástica. Né? Perfeito. Então, mas é importante. Mas eu acredito que eles devem ficar dentro da imobiliária, na pior das hipóteses, uns 5 anos. Essa é uma posição minha, particular. Perfeito. Os seus filhos são de imobiliária, né? São. Eles foram para esse caminho, com certeza, inspirados por você. Perfeito. Né? E eles começaram trabalhando na Castelo, que é o nome da sua imobiliária é a Castelo Imóveis, né? E aí, eles abriram uma imobiliária deles? Como é que foi essa história? Assim, a história é o seguinte, eu vou explicar para você. A gente... o Rodrigo e o Renato. E tem a Roberta também lá agora na parte financeira, na parte administrativa. Ah, que legal. Tá? Então os três tá em... Eu acho que foi até bacana, porque todos os três via o meu trabalho, como se diz, e só falava de imobiliária, isso aí... O Renato, ele tentou, tipo assim, vou fazer educação física. Tá. Entrou na faculdade, começou a fazer o primeiro ano, segundo ano, né? E, como se diz, sempre lutando, determinado. né? O Rodrigo começou a fazer ciência da computação, lá no Unip também. Tal, né? E a Roberta fazendo administração de empresa. Aí um dia o Rodrigo chegou perto de mim e falou, pai, eu tenho que dar um jeito, eu quero trabalhar, não sei o que, tal. Falei, não tem problema não, você vai comigo lá pro centro. Né? E ele ficou lá uma temporada comigo, e surgiu uma oportunidade de comprar uma pequena carteira de locação de uma imobiliária que tinha ali na região do Parque da Laranjeira. Né? Aí eu falei, não, tudo bem, Rodrigo, surgiu essa oportunidade aqui, nós vamos fazer o seguinte... Eu vou comprar essa carteira de imobiliária e você vai tomar conta. Aquele assim, ó, que empurra na água e fala, nada. Né? Ele conta esse trem em Rio, ele disse que suava assim, tremeu as bases todinhas. Né? Mas eu joguei ele na fogueira lá, comprei imobiliária, organizamos, e aí fui dando toda a estrutura para ele, todo o apoio para ele, e graças a Deus ele gostou. Né? Assumiu de corpo e alma, tanto é que ele é totalmente independente dos negócios dele lá, ele aluga, compra, vende, faz os negócios dele, já tá, como se diz, a vida dele já tá feita, né? Legal. E a partir já tem 20 e tantos anos que ele tá lá e tá indo embora, né? E o Renato também, ele chegou um dia perto de mim e falou, pai, não adianta eu ficar dando aula para esse pessoal aí não, em academia, nesses clubes, trem, eu quero ir lá para dentro da imobiliária. Eu falei, tudo bem, você vai, mas você não vai sendo funcionário, não. Vou fazer uma alteração contratual e você vai ser dono da imobiliária também. Vamos aprender no tranco, né? Você entendeu? E graças a Deus deu certo e assim por diante, né? Com a Roberta também. Então, quer dizer, a família toda está dentro do segmento. Vive o mercado imobiliário. Sua esposa também? Ficou uma temporada, agora ela fica só em casa cuidando dos netos. Tá na melhor fase. Né? E ela, como você diz, trabalhou uma temporada, ficou uma temporada com a gente também, mas depois falou, não, eu vou cuidar mais daqui. Eu respeitei o ponto de vista dela, né? Pra gente viver em harmonia, né? A gente tem sempre de, né, ter o salzinho ali e ir temperando, e a coisa deu certo, graças a Deus. Talvez seja isso que seja a condução de uma família exemplar dentro do mercado imobiliário, que é um mercado tão dinâmico, né? O mercado imobiliário, ele não tem tempo, não tem hora, não tem lugar, né? Assim, de repente é aqui, de repente é numa outra cidade, de repente é... Aí abre mão dos domingos, dos sábados, justamente, né? Dos feriados com a família. A gente, muitas vezes você tá num sábado assim... Depois do almoço, assim, você tá até mais relaxo, o celular toca, você tem um imóvel para vender, você não quer me mostrar ele agora, não? Eu falei, vambora. Na hora. Perder essa oportunidade. Me manda a localização e me dá 10 minutos que eu já tô aí, né? Não, é realidade, realidade, né? Viu, Marcos? Mas é isso aí, a gente
tem toda uma vida dentro do segmento e que for preciso, eu sempre falo, a gente tá aí, como se diz, para ajudar também. Eu tô repetindo demais essa palavra ajudar, mas é que tá dentro do meu ego, tá dentro da minha consciência, eu sempre gosto, né? E não tem jeito de eu como mudar. Benjamin, né? Você já foi professor? Assim, tipo, já deu aula do mercado imobiliário dentro do Secov? Ou... Já. Eu, na época, eu fui convidado pelo Secov e nós montamos um curso de capacitação profissional em locação de imóveis. Em locação. Legal. E foi É locação porque o início seu foi na locação. Foi na locação. Né? Então, tipo assim, o início, meio e fim de todo o procedimento de como uma imobiliária, como um corretor deve proceder, né? A gente formatou esse curso, foi um curso, né? E com o passar do tempo as coisas vão mudando também, né? Mas foi muito bacana, nós administramos esse curso lá durante uns 3, 4 anos, muita imobiliária, veio imobiliária de Rio Verde, de Anápolis, tudo, né? Gostou do curso, a gente era, se não me engano, 6 módulos. 4 módulos era só sobre a parte lógica da imobiliária, a parte administrativa, de como começa uma locação, e depois 2 módulos da parte jurídica, que era o Dr. Leonardo e o Dr. Cássio que fazia. Né? Mas aí, como se diz, com o passar das gestões e com as coisas vai mudando, a gente, como se diz, foi se adaptando também, né? Mas tem esse curso montado, eu tenho ele até hoje montado, tem ele no CD, tem tudo prontinho, né? É só, no dia que for preciso, a gente só faz fazer acontecer. A gente faz uma reciclagem dele, atualiza ele para o mundo moderno hoje, que hoje está tudo na base da tecnologia, né? Você entendeu? E vai para frente, né? Mas as coisas, tem a tecnologia, ô Marcos. Hoje você faz um contrato de locação, tudo na forma digital, vistoria, tudo digital. Muitas vezes a pessoa nem vai dentro da sua imobiliária mais, você, né, vai lá muitas vezes só 1 ou 2 vezes e você resolve tudo, né? Mas aquela presença humana, de vez em quando, ela é fundamental. Não tem como você fugir disso. Não tem como, né? Então eu prego isso lá dentro da imobiliária. Falo, gente, nós vamos fazer tudo aqui online, né? Manda o contrato online, manda a vistoria online, tudo para a pessoa, assina tudo. Mas vai chegar uma horinha que ele vai ter de vir cá, nós temos de falar olho no olho para ver ele também direitinho. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho, né? Porque é a essência do ser humano. Precisa disso, gente. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos. A Ana Hara até falou isso ontem, se eu não me engano. A gente estava assim, ó, falando assim, poxa, mas para que então, às vezes, uma sede desse tamanho, né? Assim, falando da empresa lá. Certo. Aí eu falei assim, como é que eu... Você falou, não, mas é tudo digital, não sei o quê. Daqui uns tempos a gente nem vai precisar mesmo. E eu falei, não, ainda existe a pessoa que precisa e que gosta do papel, que gosta do cafezinho. É isso. Justamente. O equilíbrio, né, entre essas partes. Porque a gente não tá nem num momento de ser analógico e nem no momento de ser 100% digital. Tá na transição dos mundos. Tá na transição então dos mundos. Existe... Né? Ainda esse... Mas eu falei, não tem como a gente marcar na esquina do imóvel, né? Deixa eu ir lá te mostrar, sei lá. Tem que ir lá, conversar, né? E a segurança, né, Benjamin? Eu fico pensando que, principalmente o mercado, aí trazendo para o mercado goiano, né, que ainda precisa do ver, do tocar, da segurança. Precisa de falar assim, deixa eu ver com quem que eu tô falando aqui. Isso, deixa eu ver quem que é seu pai, quem que é sua mãe, quem que é seu irmão, como é, o que aconteceu, seu avô já fez. Então tem isso muito aqui. Tem histórias, né? Goiânia tem essas histórias, né? Tem. O Goiânia, ele é muito assim, muito... como é que se fala? Muito conservador ainda. Muita gente gosta muito de olho no olho, de pegar na mão, de dar um toque. Isso né? Faz parte da nossa cultura. Eu fico pensando assim, com 50 anos de mercado, Benjamin, 50 anos foi que você entrou no mercado, né? Então... Passou por tudo, né? Passou por todas as fases, né? Passei. Eu passei muitas fases, inclusive uma fase muito engraçada, né? Pra você ter uma ideia, como é que a gente enfrenta dificuldades. Só para relembrar. Claro. Você imagina uma administradora de imóveis, igual tinha na época, você com a carteira de locação, tá? Você com dinheiro no banco para repassar para o proprietário, né?
Aí veio o danado do Collor, mas a Zélia não sei do que, fala, hoje você tem só R$50. Nossa, que loucura esse negócio. Então você passou por essa aí, que essa deve ter sido... Consigo nem imaginar, Nossa, e aí, você entendeu? Aí um patrimônio ali que não é Aí você tem que chegar perto do cliente e falar, meu amigo, não tem culpa não, meu amigo. O seu cliente pagou ontem, hoje de noite o banco pegou o dinheiro tudo, agora você vai ter que me esperar. Rapaz... Benjamin, você acredita que essa foi a pior fase, assim, o pior momento que você vivenciou dentro de planos governamentais, assim, nesse sentido? Esse foi eu considero que foi o pior. Né? Foi o pior. Foi o pior porque botou todo mundo, tipo assim, todo mundo igual, né? Todo mundo nivelou, igual, né? E tinha aquelas pessoas que entendiam e tinha outras nivelou por baixo, né? Porque você ainda falava assim, ó, vamos entregar dinheiro pra quem não tem e vamos tirar. Mas não, assim, tipo... Imagina eu chegar perto, tipo assim, igual de você, é Nayara, né? Ana Hara. Fala, ó, infelizmente o governo pegou seu dinheiro, não tem... Rapaz do céu. Nossa E aí senhora, nessa época pensou a desistir? Né? Você chegou a pensar não assim, pensei em desistir momento? não, mas nós tivemos de nos dobrar para, tipo assim, recomeçar de novo, conversar com aquelas pessoas e insistindo, né? Eu, para ser sincero para você, em momento algum eu pensei em desistir de trabalhar com imobiliário, em momento algum, né? Porque, como se diz, tudo o que eu tenho, tudo que eu adquiri foi fruto de alugar, comprar, vender, dentro do relacionamento nosso mesmo, né? Temos nossos defeitos, como todo mundo tem, ninguém é perfeito, né? Eu tenho meus defeitos, a empresa nossa tem os defeitos dela também, né? Mas faz parte, né? Né? Então, mas a gente procura sempre fazer o melhor. E é interessante assim, porque eu acho que a gente nunca teve alguém... Porque o mercado imobiliário, quando fala... Muito se fala em compra e venda, né? Então, o mercado está aquecido, desaqueceu, sempre voltado para compra e venda. E então é a oportunidade que a gente está tendo de ver alguém que passou por todas as fases em uma gestão de aluguel, que é a nossa especialidade dentro da empresa. Também é a A3 Imobiliário, gestão patrimonial. E aí eu fico pensando assim, o quanto de vivência e de experiências... tanto positivas quanto negativas deve ter acontecido. Dessas, você falou da experiência negativa, mas e uma experiência positiva, assim, um momento, quando que você sente que o mercado está mais aquecido para o aluguel, assim, qual que é a formação, como que você analisa assim, ó, tem um oceano, aí tá vindo uma boa onda, você fala assim, ó, lá, ó, já tá agora vindo uma onda boa para aluguel, como que você... A gente tá vivendo uma fase agora, o Marcos, apesar de que eu tenho essa visão já a questão de há muito tempo, e eu sempre prego isso. Vamos falar aqui, talvez, de um segmento que você domina bastante, que vocês são especializados. Eu sempre tenho falado para os nossos clientes lá o seguinte, hoje em dia não adianta você ter um imóvel, vamos supor, um prédio onde você tem diversas kitnets, tá? E a gente tem conversado com alguns clientes nossos lá, que aquelas kitnet que há muitos anos atrás você alugava elas vazias, sem nada, né? Você vai ter mais dificuldade de colocá-la no mercado agora. Então o que a gente tem feito há algum tempo? A gente está induzindo aqueles clientes a investir nessas kitnet. Falar, você vai mobiliar essas kitnet. Sim. Certo? Porque essas kitnets, daqui para frente, você vai agregar valor financeiro, vai aumentar o aluguel e você vai ter mais facilidade, porque tá vindo aí uma faixa etária dos jovens aí que eles querem facilidade, certo? Eles não querem alugar um imóvel para trazer cama, guarda-roupa, geladeira. Eles já querem muito isso, você né? entendeu? Essa geração, é isso mesmo. Você entendeu? Eles querem uma coisa mais imediata, coisa mais pronta. Então eu acho que isso tem um mercado ainda a ser explorado para o pessoal que trabalha com administração, com locação de imóveis. Tá começando, muitos já despertaram isso, né? Eu vou citar um exemplo para você. A gente tem um prédio que a gente administra de kitnet, né? O cliente era só os apartamentos e ele já chegou à conclusão, falou, não, a partir de agora todos os apartamentos vai ser mobiliado. Entendi. Você entendeu? Então já está comprando a ideia. Tá migrando o perfil do cliente justamente baseado no perfil do consumidor que você está entendendo. Justamente, porque o consumidor está exigindo.
Você entendeu? E outra coisa também é o seguinte, na minha visão, isso é oportunidade para investidores, para a pessoa que quer comprar, para colocar um imóvel para alugar. Né? A pessoa que tem condições hoje, que quiser comprar um imóvel para alugar, principalmente imóvel residencial, ele pode fazer o investimento sem medo que ele aluga ele. Porque o mercado, isso no meu ponto de vista, claro. Tá? O meu mercado de um imóvel residencial, a casa-terra, uma casa bem arejada, uma casa bem localizada, bem arrumadinha, está em falta no mercado e tem pessoas à procura desse tipo de imóvel. E tem pessoas que já não estão querendo mais nem adquirir imóvel, não é isso, Benjamin? Tem. É aqueles que falam assim, não vou investir nisso não. Deixa eu alugar uma casa boa. Isso. Deixa eu morar bem. Ou um apartamento, ou um imóvel, que seja, né? Ao invés de eu adquirir aquele imóvel, né? Então talvez esse sentimento de posse, do domínio que é tão arraigado ainda. Ainda tem. Mas porque eu acho que isso vem dos bancos também, né? Muita facilidade de investimento, né? As taxas que a gente ganha agora, né? Então, realmente, a pessoa prefere investir o dinheiro e alugar, né? Como se diz, são fases, né? São fases. Né? O momento que nós estamos vivendo hoje, a pessoa que tem uma determinada importância, né? Ele vai pensar duas vezes, tipo assim, em adquirir o imóvel ou então deixar o dinheiro aplicado rendendo no banco, em virtude do aumento da taxa de juros, né? Então, mas sempre tem aquele cliente que ele realmente não fala, não, eu preciso do imóvel, eu vou comprar. Ele pega, investe e compra, né? Tranquilamente, né? Então, como se a oportunidade tem para todo mundo, isso aí tem para todo mundo, né? Mas realmente cabe a nós, como corretores, como imobiliarista, né, que está gerindo o mercado, aí explicar para o cliente realmente aquela melhor fase, o que é melhor ele fazer para ele, tudo direitinho, e dar perspectiva de negociação também futura, né? Isso é importante também. Perfeito, ele tem que saber quando que ele pode sair daquele negócio também, né? Justamente. Você tem que falar a saída, você tem que falar essa é a entrada, mas essa daqui é a saída. Justamente, então a gente faz isso demais com os clientes, orienta ele, fala, ó, você está comprando isso aqui, mas daqui uns dias, daqui 1 ano, 2 anos, você tem que sair daqui e para ali, vamos ver como é que vai. A gente já vai orientando o cliente nesse aspecto. Isso é importante também. Entra dentro da experiência que você falou do corretor, né? Justamente. Da visão do corretor, da experiência do corretor, né? Eu vou citar um pequeno exemplo para vocês aí. A gente está atendendo um cliente, já tem uma semana que a gente está trabalhando com ele, né? E já mostramos aí uns 2 ou 3 apartamentos para ele, né? E ela gostou de um determinado apartamento, né? Mas o apartamento que ela gostou tipo assim, é um prédio mais antigo, tem a carência de algumas coisas, né? A gente respeita o ponto de vista, o gosto da pessoa, tudo direitinho, mas cabe a nós a orientá-la, falar, ó, tudo bem, você quer, eu quero, vou te falar os prós e os contras. Os prós e os contras aqui direitinho. Para que daqui 1 ano, 2 anos, que você falar, não, eu quero mudar dali, tá? Talvez você não tenha a valorização que você talvez... para não falar, não, aquele corretor não me explicou nada disso, né? Então a gente faz questão de ter essa visão mais futurista, explicar para o cliente, falar, ó, né? É importante você... Não gerar expectativa, né? Justamente, falar, você está aqui comprando esse ativo aqui, mas... Né? Eu entendi, me fez lembrar, e assim, eu queria saber também, assim, a sua forma de ver. Porque eu e a Nahara, assim, a gente chega lá, algumas pessoas que compraram alguns imóveis, normalmente uma sala comercial, isso acontece mais, né, com salas comerciais, em que o corretor que vendeu aquela sala fala que o imóvel ia custar 3 vezes, ia ser de aluguel 3 vezes mais do que ela realmente é. Como que é que você, assim... E aí a gente tem que fazer todo um convencimento. Venda, a gente tem todo um convencimento, na verdade não é nem convencimento, é uma apresentação, né, do mercado, uma estruturação na cabeça da pessoa para fazer assim, olha, equalizar dentro do preço para de fato alugar. Isso. Como que você lida com isso lá na Castelo, isso, Benjamin? Isso acontece ainda hoje muito com você? Comigo não, dada essa responsabilidade que a gente tem. Não, assim, chegam imóveis para você desse jeito.
A pessoa quer alugar, não comprou com vocês. Não comprou com você, elas querem deixar o imóvel lá. Não, isso acontece, tranquilamente acontece. Eu quero alugar por 5 mil, você fala, mas vale 1.500. Não. Claro que não, assim, né? Mas... Não, né? Isso acontece diariamente, é recorrente no mercado. Né? Mas, tipo assim, a pessoa que eu comprei por tanto, porque a pessoa falou que dá para me alugar por tanto. Não, mas a realidade não é essa, a realidade é outra. Então, o que a gente tem de fazer, no meu ponto de vista? É isso que eu estou falando para vocês aqui agora. É orientar o cliente e ser bem transparente e não ser o corretor de uma venda só. Você entendeu? Legal. Construir, né, uma carteira. Você tem que construir uma carteira, um relacionamento com aquele cliente. A mesma coisa do aluguel. O aluguel, você constrói um relacionamento com o proprietário do imóvel. Né? Eu tenho cliente lá dentro da imobiliária que está comigo desde o início da imobiliária. Confia, é isso Você mesmo. entendeu? O corretor tem de olhar para isso também. Ele fez a venda hoje, daqui 6 meses, daqui 1 ano, ele tem que estar ligando para o cliente novamente, falar, e aí, tá satisfeito com o apartamento que eu te vendi, com a casa? Você não quer comprar uma coisa melhor, qualquer coisa? Isso que o corretor tem que fazer. Agora, existe, né, as divergências em termos assim das pessoas, os corretores, agir dessa maneira. Muitas vezes é o corretor de uma venda só, vendeu e... Quer resolver o problema dele ali, né? Isso. E não é o problema do cliente, né? Assim, é o do problema dele, corretor. né? Assim mesmo, ele tá ali. Tá de olho na comissão, né? E é interessante, assim, essa expressão, né? Tem corretor de uma venda só. Tem. Isso. Tem. Ele entrou, fez uma venda e às vezes, assim... Esquece aquele cliente, ele não dá atenção. Muitas vezes ele encontra o cliente na rua, e aí, tudo bem? Aí o cara fala para ele, você lembra aquele apartamento que você me vendeu há 2, 3 anos? Tudo bem, eu vendi ele, agora eu comprei uma casa lá no Alphaville. Esse homem não me chamou. Aí o cara, aí eu sou corretor, e o cara não me procurou, mas não procurou por quê? Ele não seguiu aquela... Não se fez presente. Não se fez presente. Isso é a realidade, gente. É muito isso, né? Isso é uma coisa que realmente, assim, a experiência e a maturidade, ela dá, assim, de forma muito cristalina para as pessoas, né? Dá. Já olha o negócio e você já fala assim, poxa, aquele ali tem potencial e aquele ali não tem potencial. Eu esqueci isso. É por aí mesmo. Já vê. Você acha que essa, assim, você conseguiu carregar isso para os seus filhos? Assim, nesse mesmo... Tranquilo. Essa mesma linha de visão, nessa mesma visão, isso aí é tranquilo, isso aí a gente, né? E eles, como se diz, por ser mais jovem, igual você, assim, meus filhos têm a sua idade, da sua irmã. Minha né? irmã é bem mais nova do que eu não sei se eu fico feliz ou é triste. Mas vocês têm uma, mas vocês têm uma coisa que é positiva que nós já da geração mais antiga não tem. Vocês são mais, como se diz, mais positivo com as pessoas. Vocês são mais sinceros em termos de falar não, falar sim, é isso, não é isso. Isso é importante para vocês, é uma virtude de vocês. Agregado com o conhecimento que a gente tem, com essa disponibilidade que vocês têm, da sinceridade, de ser mais franco com as pessoas, que a coisa vai embora. Você entendeu? Isso que é importante. O que travava antes, assim, nesse sentido? Tinha muito esses negócios de convenção, né? Assim, não pode, não isso, não aquilo. Tinha. Da obediência, né? Talvez vindo ali. Então, quer dizer, essa nova geração geralmente está ultrapassando essas barreiras, né? E a gente está lidando através de pesquisa, Marcos, você deve ter acompanhado isso também, né? E a gente tem de se adaptar também, né? É realidade, né? O perfil do novo investidor, do novo comprador de imóvel, né? Do nova pessoa que vai alugar o imóvel, né? Hoje em dia no mercado você tem que trabalhar com N formações de pessoas, tipo assim, você tem hoje o casal pet, ok? Total. Você tem que saber lidar com o casal pet, pra você alugar ou pra você vender. Não, eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas de fato ela existe mesmo, assim, é mãe e pai de pet, não é isso? Assim, isso, né? Então você tem que se adaptar. E é novidade, assim, é novidade pra essa geração que tá vindo. Né? Você tem o solteiro convicto, você tem que saber lidar com ele, né? Você tem uma pessoa mais de idade igual eu, assim, também, você tem que saber lidar com ele, né? Você tem o casal com 1 filho, com 2 filhos, né? Você tem o separado. Então, é verdade, são várias formações de família. São fora formações de família que mudou, então você tem de se adaptar, cuidar de todas essas famílias.
Super legal esse ponto de vista. Esse super olhar, legal. né? Você entendeu? Esse olhar, olhar muito de cuidado bacana. mesmo. Realmente, a maneira que você vai se conversar, que você vai mostrar um imóvel para um casal pet. É diferente, não é? É diferente, porque assim, né? você já tem que valorizar coisas pro bichinho, né? Pro pet. Justamente. Ali, eu falo assim, olha, ali ele tem espaço, ele vai... É interessante isso mesmo, e assim por diante. Que legal. Que Gostei legal mesmo. também. Muito bacana, assim. Pensar. E essa visão da família mudando, né? Dessas formas de família, vamos falar assim, Formas né? de família. Formas de família né? mudando, adaptam ao mercado imobiliário. Ou o mercado imobiliário tem que se adaptar a ele. Justamente. Essa é uma visão que a gente tem de ter, que a gente tem de se adaptar. É evolução, gente. Não tem como. Benjamin, e assim, ó, e na questão, por exemplo, da adaptação da tecnologia para a sua geração? Né? Porque você ainda está à frente da imobiliária, não está? Estou à frente da imobiliária, como se diz, mas já entre aspas, né? Ah, tá. Eu tenho... Você tem pessoas que estão já fazendo as funções para você? Tem. Lá, para você ter uma ideia, falando um pouquinho da nossa empresa, da Castelo Empreendimentos. Sim. Né? O mundo exige, né? Eu tenho uma pessoa lá que cuida só da área de marketing, que precisa. E você sempre foi muito ativo em marketing, isso eu tenho acompanhado já há muito tempo. Né? As pessoas que, tipo assim, que trabalham no departamento de aluguel, ela tem que dominar totalmente até a área tecnológica, aquela questão de fazer os contratos de forma digital, as vistorias, os trem tudo, tá conectada direto no WhatsApp, nos e-mails, assim por diante, quer dizer, então a gente tem procurado trazer valores para dentro da imobiliária com essas pessoas que têm essa experiência, você entendeu? Que tem facilidade de receber um e-mail, transmitir um e-mail, de conversar também com as pessoas, ter facilidade de dialogar com as pessoas, assim por diante. Né? Então a gente sempre procura acompanhar essa evolução que o mercado exige. Né? E eu briguei sempre por isso dentro da imobiliária, brigo até hoje, brigo entre aspas, né? Claro, não, sem dúvida. Né? Para que realmente a gente não fique para trás. Por pequeno que a gente seja, a gente tem de acompanhar. Senão a gente fica para trás. Não tem como. Você tem razão. E você, assim, por ter começado dentro de uma área de locação, a área de locação ela também teve um boom, né, grande, assim. Teve uma mudança muito radical, principalmente assim, com startup vindo, né? Vamos falar assim, o Quinto Andar, né, como uma startup que seja, ele fez muitas empresas se movimentarem mais rápido. Né, para essa área digital. Tava assim, ó, até então era um negócio meio... eu sou um pouco digital, mas tá bom. Aí vem uma startup e fala assim, não, agora eu tenho que ser cada vez mais digital. E assim por diante, não é? Assim por diante. Eu falo que a gente acompanhou muito também, a gente mudou bastante também, o Marcos, em termos assim de a gente tratar o cliente, tá? De eliminar aquela imagem que a pessoa tinha, que as imobiliárias eram muito burocrática, muito exigente, tá? Isso é uma luta que eu empreguei no mercado, emprego até hoje, e lá dentro da empresa eu faço questão, né, de que essa imagem seja extirpada de vez por todas, das pessoas enxergarem a imobiliária com outro olhar. Que realmente a imobiliária é um elo de parceria, de ligação e de solução para ela, certo? Seja na área de locação, seja na venda, da compra. Nós estamos lá, tipo assim, para somar. Para somar, né? E voltando um pouquinho para a área assim, da locação, né? Antigamente, você chegava dentro da imobiliária, o gerente de aluguel, o atendente de aluguel já te recebia e falava, não, você está interessado em alugar imóvel? Tô. Então, para você alugar o imóvel, você tem que trazer 2 fiadores, certidão disso, certidão daquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ficha aqui, tal. Ó, hoje em dia, gente, a imobiliária que está agindo dessa maneira, ela não vai sobreviver no mercado, não. Tudo autenticado, tudo impresso, tudo, né? Você entendeu? Teve essa época do autenticado no cartório, né? Você entendeu? Demais. Então, as próprias garantias mudou. Hoje você chega perto do cliente e fala, não, eu não vou te exigir nada não, você que vai me oferecer aqui, ó. Eu tenho essa cesta de garantia aqui, ó. Tá? Você pode me apresentar fiadores, você pode fazer através da caução, você pode fazer através do título de capitalização, você pode me dar um bem imóvel, você pode fazer através do cartão de crédito. Você entendeu? E vou mais além ainda. Dependendo do potencial do seu cadastro, analisar o seu perfil, talvez eu alugo para você até sem fiador. Perfeito. É com pagamento do aluguel adiantado. Isso.
Você entendeu? A lei permite que faça isso. Sim. Tá? Então você inverte a situação e a pessoa fica satisfeita. Fala, peraí, eu tenho de agora mostrar o meu potencial para essa pessoa que eu tenho condições de alugar esse imóvel. Você entendeu? É diferente, é um olhar diferente. Então tudo isso a gente vai aprendendo e vai colocando dentro das empresas para mudar. Você entendeu? É a vivência, é a experiência. E vai quebrando os paradigmas. Quebrar paradigmas, talvez essa seja a segunda grande insight. Realmente, porque são muitos paradigmas que o mercado tem. Porque como é um mercado tradicional, enraiza, né? é enraizado, essa é a palavra mesmo, né? Então, você acha que vai conseguir assim estabelecer uma nova forma de visão, Benjamin, para imobiliárias? Porque é enraizado realmente essa questão da burocracia. É enraizado. E por mais que a gente fale, assim, a gente sempre falou, né, mas o administrativo e o comercial, eles são antagônicos ali no trato, né? Então, o comercial, ele quer alugar a qualquer custo. E o administrativo fala assim, ó, não aluga desse jeito não, porque... pro comercial, senão não vai dar certo. Senão não vai dar certo, senão você vai estourar lá na frente. Então, o administrativo tem uma visão mais de médio prazo. E o comercial tem a visão de agora. Então, assim, mas você acha que esse conceito imobiliária, para tirar isso do cliente, não é uma coisa muito, muito difícil, não? Não, não é não. Não? Não é porque, igual você falou, as próprias startups já proporcionam isso para o cliente. Entendi. Elas já vendem isso para o cliente. Entendi. Você entendeu? E você não acha que elas vão substituir, Benjamin? Não substitui. Não substitui. Né? A gente tem... Qual seria o ponto forte? Nós temos notícias aí de grandes mercados aí, tipo assim, de Estados Unidos, lá pro lado da Europa, você deve ter conhecimento disso, no próprio Japão, né? Que eles já vivem essa realidade há muito mais tempo do que aqui no Brasil. Perfeito? E que as imobiliárias até hoje permanecem lá também, só que elas se adaptaram a esse novo mundo, a esse novo mercado. Entendeu? Isso é a realidade nossa. Você tem razão, porque, querendo ou não, se a gente quiser ir para o futuro, a gente viaja para alguns desses mercados mais desenvolvidos, né? E se lá ainda existe imobiliário, existe assim, tipo, falando assim, funciona. Olha, calma, ainda funciona. Talvez para essa geração aí ainda vai existir. Talvez de uma forma diferente do que é, né? Não, talvez perfeito. de uma forma mais especializada, talvez de uma forma tranquilo. mais... É igual você falou, assim, muitas vezes não vai precisar mais daquela grande estrutura, porque o fluxo de pessoas, a tendência é diminuir cada dia mais, né? Mas você vai ter de ter lá o seu ponto de apoio, a sua localização, o seu servidor, aí você faz parte, né? Mas... Tem um ponto de apoio para dar suporte psicológico para as pessoas de falar que você existe, é isso? É mais ou menos nesse aspecto aí, você entendeu? Eu acho que é importante você ter... É igual, complementando a fala da sua irmã, fincar raízes. Ficar raízes. Porque é o seguinte, você que tem um relacionamento comercial com a pessoa, ela quer ter certeza que onde for preciso, ela te encontra. O ponto que você fixa no universo, assim, no planeta, né? Isso. Aqui, ó. Não, eu quero falar com o Marcos. Né? Onde eu vou encontrar o Marcos? Não, vou encontrar o Marcos ali na rua 89, tal, na A3. Isso, tá. Pronto, ali. Né? E é onde eu brigo sempre, assim, por isso que eu falo para você que o corretor tem de ficar muito dentro da imobiliária também. Porque o corretor que é tipo assim, um nômade, né? Ele não fica difícil para ele, né? Então, esse aspecto de nômade digital que falam, assim, você não acha que o corretor vai ter que se adaptar a esse também novo conceito de ser um nômade digital? Eu acredito que sim, mas ele vai ter, como se diz, de fazer, além de se adaptar a isso, ele vai ter de ter uma base também para ele ter consistência de poder ter a confiança, adquirir a confiança do cliente. Tá, ok. Então, pelo cliente é importante ele ter a base. É isso. Não pelo trabalho. Não pelo porque trabalho. o trabalho ele pode ser corretor lugar. Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Porém, pelo cliente precisa e faz todo sentido. Tem que ter, você tem de ter. Você entendeu? Né? Quantas, nessa trajetória minha aí, tantas pessoas já procuraram, onde está o corretor fulano de tal? Eu conheço o corretor fulano de tal, mas não sei onde ele está. Você não tem nem ideia.
Entendeu? Eu entendi. Não, e faz todo sentido, assim, agora ele tá lá no Japão. Não, então pode ser outro, eu vou ter que trocar o corretor. Não, eu sabia. Porque ainda existe isso. Não, ele tava trabalhando esses dias na imobiliária A, não, hoje tá trabalhando na imobiliária B, na imobiliária C. Eu entendi. E o cliente também fica perdido no meio disso, né? Fica. Porque o cliente não sabe, assim, se essa modificação é porque ele é muito bom ou se ele é muito ruim, assim, ou ficar migrando demais, né? É isso mesmo, você entendeu? Então, a gente tem muita coisa percorrendo aí, viu, Marco? Mas muito mesmo, viu? Né? Tá vindo a passos muito rápidos, né, Benjamin? Eu fico pensando que tá chegando, assim, numa velocidade impressionante esse novo mercado, esse novo mundo, esses novos profissionais. Eles já estão vindo... Esses dias para trás a gente conversou aqui com a Michelle, e aí ela já falando assim, começou no mercado agora, assim, já tá falando de lead, já tá falando de não sei o quê, nomes que até então a gente não... a gente adaptar nesse mundo novo. A gente, como se diz, igual eu falei, a área tecnológica não tem volta mais, ela vai cada dia ficando mais rápida, né? Uhum. A gente tem aí os portais imobiliários, que são vários, né? Uhum. Você pode escolher aquele que você achar que é melhor. E o pessoal também está descobrindo agora também as redes sociais, né? Sim. Tem muito corretor fazendo anúncio nas redes sociais, muita imobiliária fazendo anúncio nas redes sociais. Eu mesmo faço anúncios nas redes sociais. Quer dizer, a gente não tem como ficar fora desse novo mundo. A gente tem de acompanhar, né? Você está numa não, e assim, colocando o rosto, né, na imobiliária. Isso, dando rosto. Uma cara, né, pra isso, ela. Então não tem como. E quer queira, quer não, você tem mecanismo de você acompanhar como que está a repercussão daquele trabalho que você está fazendo junto aos portais, junto às redes sociais. Você tem como mensurar e falar, opa, eu estou indo no caminho certo. Não estou indo no caminho certo, não está dando certo, né? Vou citar um pequeno exemplo para você. Tem um imóvel que nós colocamos ele ontem para ver se a gente dá um start dele para vender ele mais rapidinho. Uhum. Né? Falei, vamos fazer um investimento no Instagram. Tá? Vamos botar aí R$150 no Instagram. Né? Uhum. E aí nós começamos a fazer esse trabalho ontem, era mais ou menos assim umas 2 horas da tarde. Hoje a menina passou para mim a estatística, né? Já deu para mais de 1.200 pessoas que visualizaram. Quer dizer, quer queira, quer não, você está sendo visto, você está fazendo um trabalho, você está, né? Porque a gente não vê o mundo, né? Assim, então, porque se a gente tivesse aqui, por exemplo, viesse 1.200 pessoas passando, fala assim, nossa, o dia foi uma loucura. Como a gente não vê, né? Assim, no mundo digital, parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo um monte de coisa. Está né? acontecendo. É uma fila de 1.200 pessoas ali, ó. Olhou. Quer dizer, então... Alcançou bem, né? Então a gente tem de acompanhar isso, mano. Isso é a realidade. Né? Antigamente a gente fazia umas fichinhas de demonstração, esse trem. O cliente chegava perto de você, você falava aqui, ó, mostrei para esses clientes todinho. Hoje não, você pega aqui o celular, né? Você fala aqui, ó, a situação do seu imóvel tá desse jeito aqui, ó. Teve tantas visualizações, tantas pessoas, mostrei para tantas pessoas, tá? Você tem aqui na palma da mão, você tem tudo isso aqui. É isso. E tecnologia. Essa é mais a vibe da Nahara aí, assim, tipo, nessa... Né? Mas vai, como se diz, a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. E é isso. Benjamin, a gente tá chegando no final dessa conversa. Eu queria perguntar mais coisas, assim, mas também, assim, acho que... Bom, quem precisar vai conversar com você, com certeza aí, que você tem muito a passar do mercado. Muita história bacana. Eu tenho certeza que são histórias, assim, de muito sucesso. Histórias positivas e também de desafios, porque não tem como... ter 50 anos no mercado sem passar por altos e baixos, né? Mas assim, ó, eu queria concluir com uma pergunta para mim, mas a Nahara depois pode fazer a dela, a última. Queria saber assim, se você estivesse começando no mercado hoje, com você, com essa experiência que você tem, e você tá olhando aquele menino de 15 anos ou 16, 17 anos ali, que iniciou ali na imobiliária, o que você falaria para você mesmo naquela situação? Marcos, é o seguinte, eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa realizada e feliz, né? Se eu tivesse de recomeçar hoje, fazer tudo, eu faria tudo, mas de uma maneira
diferente hoje, porque a gente está vivendo num mundo diferente. Você entendeu? Eu teria de realmente acompanhar e já acompanhar todo esse desenvolvimento da área tecnológica aí. Ó. Tá. Eu devia já estar, como se diz, se eu for começar uma imobiliária agora, eu tenho que começar ela tipo assim, não é uma imobiliária 1.0 não, é 2.0. Ela tem de estar atendendo esse novo normal, esse novo mundo aqui agora. Eu enxergo dessa maneira. Eu começaria com a mesma garra, né? Mas com um olhar diferente de acordo com o mundo exige hoje. Você entendeu? Espetacular, meu irmão. É que precisa. E eu tô sempre me reciclando, eu tô sempre enxergando. Falei, gente, eu não quero ficar pensando para trás, não. Eu quero pensar aí para frente, né? E acompanhar isso aí, senão a gente não vai em lugar nenhum, não. Você tem uma cabeça jovem, Benjamin, assim, tipo, você tem uma mentalidade de progressista, né? Assim, vamos falar assim, de progresso, de continuidade. Precisa, a gente precisa, a gente tem, né? Você sempre teve, desde que eu te conheço, você sempre teve, assim, você sempre foi à frente nesse sentido. Não, eu não sou suspeito de falar, né? Mas eu gosto de desafio, gosto de estar aprendendo, eu gosto de estar estudando, né? E de vez em quando eu debato até com o próprio advogado nosso, né? Ele quer ir numa linha, falou, peraí, vou dar uma estudada para ver se essa linha sua tá certa, e troca informações com outras pessoas mais experientes, e assim por diante. A gente tem que enxergar um pouquinho mais na frente mesmo, né? Não, muito show. E aí, realmente, para encerrar, assim, qual que seria uma história que você passaria para os corretores que estão chegando aí, para inspirar mesmo, para falar, nossa, vem para esse mercado que... Olha, o primeiro é o que nós conversamos aqui já há alguns minutos atrás. É que eles procurem conhecimento. É fundamental. Não adianta a pessoa fazer o curso, 1 ano, fazer um curso rápido de avaliação mercadológica e falar, não, eu já sou um corretor, já tenho conhecimento. Não. Ele tem de estar dentro de uma grande empresa, de uma média, de uma pequena empresa. Ele tem de viver uma imobiliária. Ele tem de sentir, como se diz, as dores e as alegrias do dia a dia do segmento imobiliário. Para depois ele falar, não, realmente eu sou um corretor, eu sou um profissional, né? Eu estou preparado para o segmento imobiliário. Ele não pode ser tipo assim e que existe muito no mercado. Alguns não vão gostar do que eu vou falar agora, tá? Mas tem muitos corretores, certo? Eu vou usar um chavão que eu aprendi de um amigo meu, que eles são igual, tipo assim, gafanhoto em roça de milho. Eles chegam e devoram toda aquela roça, né? Aí aquela roça já não serve mais para eles, já vão para outra roça, devorar aquela roça. Eles não se aprimoram, tipo assim, não ficam raízes, não se aprimora. Para eles é o imediato. Né? E esse imediato um dia acaba. Eles querem não colher plantam, né? sem plantar. Isso, você falou a verdade. Eles querem se alimentar sem plantar. Então esse vai chegar um certo tempo que não vai ter espaço para eles. Né? E aqueles que planta, aduba, né? Colhe e dá o segmento, vai embora. Vai embora. É isso aí. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, foi muito show, isso aí. Né? Sim. E tem demais no mercado. Tipo assim, as pessoas que falam assim, os corretores que atuam dessa maneira, me desculpe, mas eu acho que é para abrir a mente deles. Você entendeu? Eu acho que é importante. Você entendeu? Essa é a dica de ouro, né? Porque aí sim, dá mais credibilidade para eles e para as pessoas para que eles prestem serviço. Espetacular. Muito bom, show de bola. Obrigado, gratidão mesmo por você estar aqui, meu amigo. Gratidão por você ter aceitado ficar junto com a gente e compartilhar um pouco dessa história aí fantástica sua, incrível, aqui com a gente. Marcos, eu que agradeço pela oportunidade, pela sua irmã, tá? Um prazer te conhecer, né? Eu já sabia da sua existência, mas nunca tinha oportunidade de... né? O Marcos, a gente já é mais talhado aí, a gente já fez algumas coisas juntos, já trabalhamos juntos, né? Mas é vivendo e aprendendo. Eu não sei nada ainda, eu tenho de aprender muito ainda. E é importante essa vivência nossa, esse relacionamento que a gente está tendo aqui, ó, e que se expanda, você entendeu? E que faça realmente a gente ter
melhores cuidados com todas as pessoas que a gente presta um serviço, seja na área de locação, na área de vendas, né? E que a gente tenha realmente um mundo melhor para todo mundo, né? Eu vejo dessa maneira. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição, seja aqui na minha empresa ou particularmente também, que for preciso, qualquer hora, estou à disposição de todos. Um abraço. Legal. Obrigada, gente. É isso aí, bate-papo super gostoso com o Benjamin. Um abraço e a gente se vê.